Oi gente, tudo bem? Vou gravar aqui para vocês hoje a aula de transplantes, né? Então a gente vai falar sobre os transplantes, sobre os enxertos e como ocorre o processo de rejeição imunológica, ok? Essa aula ainda cai na prova e a matéria da prova é o que a gente já deu inicialmente, mais MHC, mais hipersensibilidade, mais transplantes, ok? Então vamos lá. Transplante ou enxerto, né? É o fragmento de tecido ou órgão que pode ser inteiro, retirado de um local e colocado em um outro local em um mesmo indivíduo ou em indivíduos diferentes. Então a gente pode fazer um enxerto tirando um pedaço de tecido da barriga de uma pessoa e colocando na perna. A gente pode pegar um coração de uma outra pessoa e colocar em outro indivíduo, né? Então a gente pode pegar um tecido, mesmo uma pele de outra pessoa e colocar em outro indivíduo. Então a gente consegue fazer autotransplante e a gente consegue, ou o que a gente chama de enxerto, né, ou transplante entre duas pessoas diferentes. Então os transplantes eles começaram mais ou menos a ocorrer, a tentativa deles no século XV. Já existem dados de que algumas pessoas tentaram fazer transplantes, acredito eu que sem um grande sucesso. E em 1960 a gente conseguiu estabelecer algumas regras básicas e entender o que acontecia no processo de transplante. Então você pode transplantar córnea, pele, rim, medula óssea, coração, fígado, pulmão, pâncreas. Basta que você tenha um doador e um receptor que sejam compatíveis, certo? Que eles tenham compatibilidade, principalmente compatibilidade sanguínea. Então, a gente tem, por exemplo, uns dados de que nos Estados Unidos, dados de 2006, não são dados tão novos, mas são dados que bem relevantes, onde a gente mostra que tem muitos casos de transplante, por exemplo, transplante renal chega a quase 20 mil durante um ano, e a sobrevivência dessas pessoas, para a maioria dos transplantes, é mais de 60%, certo? Alguns outros, né, como pulmão e pâncreas, a gente tem uma sobrevida aí menor, né, ou seja, uma sobrevivência um pouco menor, mas mesmo assim todos bem próximos a 50% ou maior que 50% a chance de sobreviver. Hoje em dia, né, a gente está falando aqui de 2006, hoje em dia essa taxa é ainda maior. Então, quais são os tipos de transplante que existem? Nós temos o auto-enxerto, onde a gente tira um pedaço de tecido, né, de uma pessoa e implanta nela mesma. A gente tem enxertos isogênicos ou singênicos, feito entre indivíduos diferentes, mas que são gêmeos univitelinos, ou seja, geneticamente eles são idênticos. Temos um enxerto halogênico, onde a gente faz entre pessoas diferentes, indivíduos diferentes, mas da mesma espécie, né? Pegar o rim de uma outra pessoa, o coração de uma outra pessoa, ou o xeno-enxerto, onde eu tenho aí transferência de espécies diferentes. Então a gente tem, por exemplo, válvulas cardíacas que a gente tira de boi, a gente tem fragmentos vasculares também que são tirados de porco, e a gente consegue fazer esse implante no homem, certo? Então são chamados de xeno-enxertos, com espécies diferentes. Quando a gente fala de um enxerto entre singênicos, né, são pessoas idênticas, são indivíduos diferentes, né, são dois indivíduos, mas eles são geneticamente iguais, né? Então, quando eu falo de um enxerto isogênico ou de um enxerto, né, de um implante singênico, eu estou falando de indivíduos que são geneticamente iguais, né? Então, esses indivíduos têm o MHC igual, molécula, né, que vai apresentar o antígeno, ela é igual. Geralmente, esses enxertos são bem tolerados, é como se fosse um auto-enxerto, né? Porque essas pessoas têm uma característica genética igual. A gente pode fazer um enxerto entre halogênicos, né? Ou seja, pessoas diferentes, mas da mesma espécie, onde as duas vão apresentar o MHC, mas
podem ser diferentes, né? Esse enxerto ele pode ser rejeitado rapidamente. E a gente tem o enxerto, a gente tem uma pele, por exemplo, enxertada em um receptor incompatível, né? Então eu tenho pessoas que são incompatíveis. Se você tentar fazer um autoenxerto em pessoas, um enxerto, um transplante em pessoas incompatíveis, a gente vai ter uma rejeição, né? Quando a gente fala do antígeno H, por exemplo, eu estou falando geneticamente da constituição dos grupos sanguíneos, né? AB e AB. Então, quando a gente tem uma alteração nesse antígeno H, né, a gente tem indivíduos que são incompatíveis, eles rejeitam o enxerto, né? E esse enxerto é rejeitado de uma forma mais lenta, ou seja, os dois aqui rejeitam o enxerto, a gente tem uma rejeição extremamente rápida, né? E outro a gente tem uma rejeição mais lenta. Isso aí se deve a quê? A uma capacidade, a uma particularidade do nosso sistema imune, né? A forma como esse sistema imune vai reagir. Então, quando a gente fala de rejeição no transplante, né, ou há um transplante, a gente está falando quando esse órgão, esse tecido que foi doado, ele não é aceito pelo receptor, né? Então, vão ocorrendo lesões nesse enxerto até a perda total da função do tecido enxertado, né? E essa rejeição pode ser imunológica ou não imunológica, ok? A gente tem o HLA, o MHC, que a gente já viu, que é o sistema antígeno leucocitário humano, ou MHC, né, complexo principal de histocompatibilidade, e ele é um dos principais limitantes do transplante alogênico, ou seja, entre indivíduos diferentes da mesma espécie. Então, a gente tem essa diferença entre os MHCs, né? A gente viu que o MHC é aquela molécula que vai expressar na superfície das células imunes, né? Macrófago, mastócitos, vai expressar ali uma molécula, onde eu vou conseguir nessa molécula que ocorra a conexão de um anticorpo, de uma imunoglobulina específica contra algum antígeno, né? Então eles acabam servindo como um localizador para as células imunes poderem destruir. A gente viu que temos MHC de classe 1, de classe 2, a gente já estudou isso, né? Então, só para relembrar, o MHC, né, esse complexo de histocompatibilidade, é uma região do gene, uma região genômica, né, encontrada dentro do organismo de praticamente todos os vertebrados. É uma região onde a gente tem uma quantidade de genes muito grande e ela tem um papel especial que a gente já viu no sistema imune, na autoimunidade, no processo reprodutivo, né? Então, as proteínas que são codificadas pelo MHC, elas são expressas na superfície das células desses animais, né, nossas, né, e apresentam antígenos próprios, né, fragmentos de peptídeos da própria célula ou antígenos externos, né, que são fragmentos de micro-organismos invasores para um tipo de célula imune específica, né? Ou seja, ela apresenta para os linfócitos T, né? Os linfócitos T com os plasmócitos são aqueles que vão produzir os anticorpos, né? A gente já viu isso e a gente viu que esses anticorpos, essas imunoglobulinas, se ligam a um local específico codificado pelo MHC. E aí, essas células T, esses linfócitos T, eles têm uma capacidade. O linfócito B é o que produz o anticorpo, né? E o linfócito T é o que vai identificar e tem uma capacidade citotóxica, né? Então, ele vai matar aquele antígeno, ele vai matar aquele agente externo, ele vai matar a célula que já foi infectada, ou então aquela função, aquele dump, né? Aquela célula que foi prejudicada. Então, a função desse complexo, né, do MHC é codificar várias proteínas receptoras transmembrana que atuam no reconhecimento e na apresentação de constituintes dos agentes estranhos, nós chamamos de antígenos. Então, eles codificam proteínas
né, que são receptores, são colocados na membrana dessas células, né, e eles servem para reconhecimento de antígeno. Né? Então, esse grupo genético nos seres humanos recebe a denominação de HLA, né, antígenos leucocitários humanos, ou MHC também, todos os dois podem ser bastante utilizados. Então, a gente viu dois tipos de MHC, na verdade, existem três, né? Então, a gente tem o de classe 1, que encontra-se mais próximo da região telomérica, quando a gente fala da região genética, certo? O de classe 2, que estão mais próximos dos centrômeros, e os de classe 3 localizados entre outros componentes. Né? Então, os agentes de classe 1 e 2 são proteínas expressas nas células e tecidos, enquanto os produtos dos genes de classe 3 são proteínas encontradas no nosso sangue, no soro ou em alguns fluidos do nosso corpo. Né? Então, por isso que eu não entrei em detalhe do classe 3 na outra aula, porque a gente estava falando especificamente de célula. Né? O classe 3 ele é encontrado, então, no nosso soro. Né? E os antígenos de classe 3 não participam do processo de rejeição. Então, para o sistema imune, no processo de identificação de antígeno, a gente tem aí principalmente os de classe 1 e de classe 2. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma estrutura do MHC, né? Os que estão mais próximos da região telomérica, né? A gente tem aqueles localizados entre dois componentes, que são o de classe 3, o de classe 1 que está mais próximo à região telomérica e o de classe 2 que está mais próximo à região centromérica, né, quando a gente fala do nosso genoma, né, do nosso DNA. Então, a gente tem aqui esses MHCs que vão ser expressos, então são moléculas, são proteínas que serão expressas para que possam aí fazer, os linfócitos T possam identificar os antígenos. Então, mais uma vez, né, quando a gente viu aqui que pacientes, né, indivíduos que são considerados singênicos, né, que eles são isogênicos, eles são iguais, né, eles têm um enxerto bem tolerado. Indivíduos diferentes pode ter esse enxerto rejeitado, essa rejeição geralmente ela é rápida, né, ocorre instantaneamente, e a gente tem enxertos que podem ter uma rejeição mais lenta, né, ou que pode ser acelerada numa rejeição de segunda instância, ou seja, um segundo enxerto de pele do mesmo doador é realizado. Então, a pessoa fez um enxerto inicial e teve uma rejeição rápida, certo? Rapidamente ela sofreu uma rejeição. Foi tentado um segundo enxerto nessa pessoa, nesse paciente, mas do mesmo doador. Quando acontece isso, a rejeição ela pode ser ainda mais acelerada. Por que que isso ocorre? Porque a gente pode criar anticorpos específicos contra aquele antígeno, certo? Opa. Ai, gente, não tô conseguindo parar também. Tá, então vamos lá, não consegui parar aqui, mas tudo bem. Então, quando a gente tem um indivíduo que já foi sensibilizado, né, então ele agora tem uma certa imunidade contra, né. Então, células T podem ser transferidas, elas aceleram a rejeição de um doador que foi sensibilizado a um receptor virgem, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, eu posso mimetizar esse caso experimentalmente quando eu pego o sangue desse doador, o soro desse doador, implanto em um outro doador e agora eu tento fazer um novo enxerto, né? Então, eu vejo que o enxerto teve uma rejeição acelerada, ele é uma rejeição de segunda instância. É como se esse paciente azulzinho, já tivesse recebido um enxerto desse outro paciente,
certo? Na verdade, ele só recebeu sangue, células T que foram transferidas para acelerar esse processo. Então, esses são dados experimentais para tentar entender como funciona esse processo de rejeição. Né? Então, os transplantes alogênicos, o doador pode estar vivo, né? Pode ser um parente, e o doador pode não ser um parente, né? Todos os dois sendo doadores vivos. Pode ter algum parentesco que tem uma carga genética mais próxima, ou não necessariamente precisa ter um parentesco, mas eles têm que ser compatíveis, né? E o doador também pode ser uma pessoa que teve, por exemplo, uma morte cerebral ou uma morte por acidente, né? E resolveu fazer a doação dos órgãos. Então a gente tem os transplantes que nós chamamos de ortotópicos, que são com a mesma localização anatômica, coração, um rim, e etc. E a gente tem os transplantes heterotópicos, né, que vão fazer uma localização anatômica diferente. Então, um tecido, né, um pedaço de pele das costas que vai colocar na barriga, um pedaço de pele da barriga que vai colocar no glúteo, e aí por aí vai, são locais diferentes. Então, um transplante renal ortotópico, né, vou colocar o rim no mesmo local do outro. Então, tipos imunológicos de rejeição. Então, quando a gente fala de rejeição, a gente tem uma rejeição hiperaguda, eu tenho rejeição aguda e uma rejeição crônica. Então, a rejeição hiperaguda, ela é a mais incomum. Como é que ocorre esse processo de rejeição hiperaguda? Então, eu vou ter uma resposta imunológica humoral. A gente viu que a resposta humoral é com a presença de anticorpo. Então, é mediada por anticorpos que foram pré-formados, caracteriza-se por disfunção súbita e irreversível do enxerto, minutos a horas após a revascularização. O que é essa revascularização? É a finalização do processo de transplante. Então, quando eles conseguem costurar todos os vasinhos, né, e o sangue começa a correr dentro daquele órgão, a gente chama de órgão revascularizado. Esse tipo de rejeição, ele é o mais incomum. Nós temos a rejeição aguda, onde eu tenho resposta humoral, né, e resposta celular. Então, é mediada por anticorpos e ou células. A fase de maior risco para o desenvolvimento de rejeição celular são os 3 primeiros meses após o transplante. Geralmente, nesse período, o paciente toma um imunossupressor para que ele possa diminuir a chance dele ter uma resposta celular. Torna-se importante, é uma importante causa de óbito, especialmente quanto há comprometimento hemodinâmico, ou seja, na circulação. Nós temos a rejeição crônica, onde eu tenho uma imunidade celular exacerbada, ou seja, extremamente grande. 50% dos pacientes apresentarão esses tipos de evolução decorridos 5 a 7 anos do transplante. Então, existem artigos científicos comprovando que a pessoa pode não ter a rejeição inicial, ela aceitar bem o órgão transplantado, né, ou ter uma rejeição aguda que foi contornada pelo uso de imunossupressores, mas depois de uns 5 a 7 anos, ela pode ter uma rejeição crônica. Depois, passados 5 anos, geralmente, se a pessoa não tiver nenhuma intercorrência, a chance é que ela viva normalmente com aquele órgão transplantado, certo? Então, a rejeição hiperaguda, eu vou ter um enxerto, um receptor, né, que vai ser implantado. Esse enxerto vai ser implantado nesse receptor. Esse receptor já possui anticorpos contra o enxerto, então anticorpos previamente formados. Provavelmente ele já entrou em contato já fez uma vez esse enxerto, ou ele recebeu uma transfusão sanguínea de pessoas que tinham essa incompatibilidade, né? Então ele tinha esses anticorpos. E isso faz com que ele rejeite de uma forma rápida esse enxerto. Então formam microtrombos, pode ocorrer isquemia nesse órgão, e com esses trombos e essas isquemias a gente vai ter uma necrose do tecido transplantado e ele vai ser expulso do corpo, vai ter que ser retirado. Então, por exemplo, um rim normal enxertado em um paciente com um rim defeituoso e anticorpos pré-existentes contra os antígenos do doador, né? Os anticorpos contra os antígenos do doador, eles se ligam ao endotélio vascular, né? Então tá aqui os anticorpos,
se ligam ao endotélio vascular, iniciando uma resposta inflamatória, vai ocorrer uma obstrução desse vaso, uma formação de trombos e uma isquemia. Então o enxerto torna-se engurgitado, né? Ou seja, ele vai ficando sem líquido no seu interior, sem sangue, sem oxigênio. Ele geralmente toma a cor roxa, né? Em virtude de uma hemorragia que possa ocorrer, e o paciente tende a perder esse enxerto. Existe um teste de prova cruzada, onde a gente tem como avaliar a presença de anticorpos no receptor contra as células do doador, né? Então, faz-se um teste com o soro do receptor, tira-se o soro do receptor, pega o soro do doador, principalmente as células mononucleadas, né, desse doador, então, e faz a união in vitro para observar a presença aí de anticorpos contra essas células do doador, que nós vamos chamar de antígenos, né? Então, a gente chama isso de método de microcitotoxicidade, ou seja, é feita de uma forma reduzida em laboratório, onde eu vou ver se essas células vão se matar, né? Se eu tenho anticorpos contra as células do doador. E a gente já analisa a quantidade de quebra, de morte celular. A rejeição hiperaguda também, a gente tem o sistema antígeno, né, o MHC classe 2, né? Então eu vou ter os linfócitos T auxiliares do receptor, reconhecendo esse MHC de classe 2 que vai estar expresso nas células endoteliais do paciente transplantado. Então, esse paciente transplantado, né, do paciente transplantado, não, do paciente que doou, né? Então, esse paciente está doando células e está doando um tecido, e nesse tecido eu tenho um MHC de classe 2, ou seja, eu tenho uma molécula, né, contra o antígeno, né, contra um agressor, que nós vamos chamar aqui o receptor. Então, quando eles entram em contato, as células T do receptor vão reconhecer esse MHC. Eu tenho ativação de linfócitos T CD4, os linfócitos B também estarão ativados, então a gente vai ter anticorpos resultantes dessa ativação de linfócitos T auxiliares, né, e que vai provocar a morte, a necrose, a rejeição desse tecido transplantado. A rejeição aguda, ela aparece de 3 a 5 meses após o ato cirúrgico, então é aquele tempo que o paciente fica tomando o imunossupressor para tentar inibir essa rejeição aguda. Ela é decorrente de variados mecanismos imunológicos, então eu tenho a ativação de linfócito TCD4, ativação de linfócitos B, né? O TCD4 ele vai ativar o linfócito B a produzir anticorpo, né? Isso no tecido do receptor. Então a célula do órgão que foi doada, ela vai ter que apresentar um MHC de classe 2, né, na sua membrana. Esse MHC de classe 2 na membrana é que vai servir para reconhecimento desse anticorpo que foi gerado pelo corpo do receptor, né? E aí a gente tem um processo de inflamação nos vasos, que a gente chama de vasculite do enxerto, né? Então impede que esse enxerto seja aceito, né? Então, às vezes pequenas diferenças no MHC, pode ser o MHC de classe 1 ou de classe 2, né, do receptor, vão fazer com que você ative uma outra via, né? Então eu posso ativar linfócitos TCD8. Se eu ativar TCD8, eu não tenho ativação de linfócito B para a produção de anticorpos, eu tenho aí ativação de linfócito T citotóxico, né? Então eles vão liberar, produzir perfurinas, que são proteínas presentes nesse linfócito T citotóxico, e vão destruir o órgão transplantado. Então, se eu tiver MHC de classe 1, né, eu tenho aí uma ativação de linfócito T citotóxico e de células natural killer. Se eu tiver uma ativação do tipo 2, eu tenho TCD4 ativando linfócito B, tendo a produção de imunoglobulinas, que são anticorpos, né?
Opa, isso. Então, os linfócitos liberam moléculas de perforina que formam um poro na membrana plasmática das células infectadas por um vírus ou por células bacterianas, causando a sua lise e destruição, ou no caso também da rejeição ao transplante. A morte da célula-alvo é feita através da interação direta desse linfócito citotóxico, que pode ser induzido pela perforina. Então, a perforina é a substância que esse linfócito T citotóxico vai produzir para criar uma via citolítica de morte celular, ok? E quem vai guiar aí é o MHC de classe 1. Então, essa rejeição de classe aguda, de rejeição aguda, né, ela tem uma citotoxicidade celular dependendo do anticorpo. Então, dependendo do anticorpo, ela vai ter um tipo de citotoxicidade. Como assim? As células do enxerto vão ter o MHC expressas, né, as células que foram enxertadas. O órgão desse paciente que recebeu, ele vai fazer o reconhecimento, dependendo desse MHC, eu tenho anticorpo ou células T citotóxica e natural killer sendo geradas. Então, eu tenho dois tipos de ação, né? Então, eu tenho a lise das células do enxerto, a perda funcional desse órgão, e a gente pode ter neutrófilos, monócitos, macrófagos, linfócito T, NK e o sistema complemento agindo contra essas células que foram enxertadas, né? Essas células do doador. Então, o monócito, por exemplo, né, os macrófagos, quando estão ativos, eles liberam IL-1 e IL-12. Os linfócitos, eles liberam IL-2, interferon gama. Tudo isso que vão atrair citocinas para a região, vão fazer com que eu recrute linfócito T auxiliar, CD8, CD4. Eu tenho linfócito T citotóxico, CD8, que vão fazer então que inicie esse processo de vasculite e lise, né, quebra dessas células, morte dessas células do enxerto. Então, tem 4 mecanismos imunológicos aí na rejeição aguda. Ativação de linfócitos auxiliares, que ativam indiretamente o linfócito B, que ativam então a produção de anticorpos. Eu tenho ativação de linfócitos T CD8 citotóxico, que vão atrair linfócitos T citotóxicos e células NK. A ação de citocinas e a liberação dessas citocinas por células imunológicas faz com que você também tenha a chegada desses linfócitos na região e de mais macrófagos, neutrófilos, células NK. E a gente tem uma citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Então, dependendo do anticorpo que eu já tenha no organismo, eu posso matar essa célula que é reconhecida como estranha. Então, a gente tem uma rejeição crônica, né? A rejeição crônica é quando esse paciente tem uma rejeição aí após uns 5 a 7 anos após o enxerto, né, ou após o transplante. Então, ocorre a ativação de linfócitos T auxiliares e de linfócitos citotóxicos, né? Então, as células do enxerto podem ter aí MHC de classe 2 ou MHC de classe 1, classe 2 ativando linfócitos T auxiliares, classe 1 ativando citotóxicos. Todos os dois casos vão levar à lise, né, a quebra dessa célula, a proliferação de mais células endoteliais, a fibrose, né, que é o processo de recuperação, a equipe também acaba expulsando o tecido, uma isquemia, onde eu não permito que esse tecido seja oxigenado, que vai perdendo a função do órgão e ele é completamente rejeitado. Então, os tipos de rejeição crônica, né, aquela que ocorre após 5 anos, pode ser direta ou indireta, né? Então, esse paciente, ele vai ser transplantado, ele receberá um rim, né? Então, células apresentadoras de antígenos, né, do doador, do paciente que vai receber, migram para o linfonodo local e estimulam as células T, que vão fazer as células T do receptor, que vão então agir contra, né, vão fazer esse reconhecimento primeiro para depois agirem contra o que foi transplantado. Então, as células apresentadoras de antígenos do receptor, elas processam proteínas e apresentam peptídeos derivados do enxerto. Então, está aqui uma célula apresentadora de antígeno, né, ela vai ter essas células do doador, né, quando o doador recebe o enxerto, essas células migram para os linfonodos, né,
aqui, aqui, onde elas vão estimular células T, né, do receptor, né? Então, as células do doador, quando vem junto com o órgão, vão vir células junto com o órgão, certo? Elas têm aí, quando elas são implantadas no corpo do receptor, então vamos lá, por partes. Eu tenho um doador e tenho um receptor. Esse doador retirou o rim e está doando agora para um receptor. Na hora que esse rim é costurado aqui, que ele é revascularizado, as células, né, apresentadoras de antígeno que estão presentes nesse rim migram para os linfonodos do doador, do receptor, desculpa, da pessoa que já recebeu, e ativa aí células T, linfócitos T desse receptor. Então, agora as células do receptor, que foram ativadas pelas células do doador, vão agir contra o tecido do doador, certo? Então, a gente tem um reconhecimento que é direto e um reconhecimento indireto. Então, o reconhecimento direto é quando as células do doador ativam os linfonodos do receptor, certo? Fazendo o que? Ativando os linfócitos T que estão imaturos lá nos linfonodos. Eles fazem com que esses linfócitos T amadureçam e migrem para a região do enxerto para rejeitarem esse órgão. E a gente tem o indireto, onde eu tenho células apresentadoras de antígeno do receptor, né, desse mesmo órgão, vão processar, vão liberar proteínas e apresentar peptídeos derivados do enxerto. Então, essas células do próprio receptor, as células apresentadoras de antígeno do próprio receptor, que veio junto com o órgão que foi transplantado, elas mesmas começam a apresentar moléculas, peptídeos, que contra o enxerto. Então, o sistema imune do receptor começa a reconhecer essas células do enxerto, porque a própria célula do receptor está agora expressando moléculas para que o sistema imune do receptor consiga atuar contra. Então, a gente tem, vamos resumir mais uma vez, duas formas aí, uma direta, onde as células apresentadoras de antígeno do receptor ativam os linfonodos do doador e as células do doador vão vir contra esse receptor. E eu tenho a própria célula do receptor expressando MHC contra esse tecido aqui do receptor, que agora está no doador, e aí permite que o sistema imune do doador haja contra. Então, diretamente eu já tenho o receptor, as células do receptor ativando as células do doador. Indiretamente, eu tenho as células do receptor tentando mostrar para o receptor, as células do doador, tentando mostrar para o receptor que ele pode, que ele deve exterminar, né, esse tecido, porque esse tecido é não próprio, ok? Então, a gente tem, nessa região, falando de rejeição crônica, né, a gente tem uma reação do enxerto e uma reação do hospedeiro, então do receptor, e uma reação do órgão que foi doado. Então, nesse processo, a gente vai ter ativação de linfócitos T auxiliares, levando à formação de anticorpos, a ativação de linfócitos T citotóxico, levando à formação, ao aumento da expressão de linfócitos T e de células NK, para que elas consigam destruir as células do hospedeiro, que estão expressando HLA ou MHC de classe 1 ou 2. Isso vai fazer com que eu mate essas células do hospedeiro. Então, principalmente em transplante de medula, isso pode ocorrer, lesões cutâneas, hepáticas, intestinais, e o tratamento é o uso do imunossupressor. Tem como utilizar imunossupressor para tentar minimizar esse efeito do sistema imunológico. Então, por exemplo, você fez o transplante de um tecido, né, de um órgão, e fez o transplante de um órgão, está aqui o transplante, né? Com esse transplante vieram células dendríticas.
Essas células dendríticas, a gente já viu que são células apresentadoras de antígenos, são células fagocíticas, né? Ao receber esse transplante com essas células dendríticas, elas migram, né, através da corrente sanguínea para os linfonodos do paciente que está recebendo o transplante. Quando ela chega no linfonodo, ela vai encontrar um monte de linfócitos que ainda não estão amadurecidos, né? Então, ela consegue ativar esses linfócitos, que agora migram através da corrente linfática, né? E chega até o local onde teve o enxerto através da corrente sanguínea, né? Ela passa dos vasos linfáticos para os vasos sanguíneos para o tecido, e agora esses linfócitos vão iniciar o processo de rejeição desse transplante, certo? Existe a possibilidade também de um paciente receber um transplante de medula, por exemplo. Nesse transplante de medula foi junto, né, com o transplante, com a medula, células T do doador já amadurecidas, né? Ela tem duas opções, né? Pode acontecer duas coisas nesse paciente. Essas células T do paciente, do doador, que veio junto com a medula óssea, pode chegar até o linfonodo, né? E elas podem encontrar células apresentadoras de antígenos, células dendríticas do receptor, e aí começar um processo de reconhecimento do não próprio, né? E destruição celular. Ou pode acontecer dela não encontrar nenhuma célula dendrítica desse receptor. Por exemplo, se esse receptor está imunossuprimido, certo? E isso vai fazer com que não tenha nenhuma alteração, né, com o órgão que foi transplantado, com a medula. Não vai ter nenhuma rejeição. Aqui a gente já falou um pouco de rejeição primária, né? Aquela rejeição que ocorre de 7 a 10 dias, a rejeição secundária ocorre de 3 a 5 dias, ela é mais rápida, né? Lembrando que rejeição primária é quando o paciente recebe pela primeira vez, tem o primeiro contato com o órgão, né, do doador, com células do doador, e ele ativa aí uma memória, ativa linfócitos, né? E ele tem até 7 a 10 dias para que essa rejeição se inicie, porque ele está ativando todo o processo de amadurecimento desse linfócito ainda, né? Pacientes que a rejeição secundária, ela pode acontecer de uma pessoa que, esse mesmo paciente que foi transplantado, agora ele recebe um nova transfusão, né, um novo transplante. Então ele já tinha células contra o doador e agora essa rejeição é ainda mais rápida, a gente chama de rejeição secundária. E ainda pode acontecer dele receber um outro camundongo que não tinha recebido nada, estava virgem. Ele recebe agora células desse que foi doado, que já recebeu, né, esse transplante, e ele agora tem uma rejeição primária contra essas células, como se ele tivesse recebido o transplante diretamente desse doador, certo? Então, a rejeição de um enxerto, ela se deve a uma resposta imune específica que envolve memória imunológica. Então, prevenção dos transplantes. Sorologia para hepatite, tem que fazer sorologia para hepatite, para HIV, tem que fazer a tipagem sanguínea AB0, né, o ABO e RH. Tem que fazer a prova cruzada, né, in vitro, para ver se esse paciente já tem algum anticorpo contra as células do doador. Tem que fazer o preparo do paciente, ou seja, deixar esse paciente imunossuprimido para que não tenha como ter uma ativação indireta dessas células desse paciente. E tem que fazer a tipagem, né, de MHC, principalmente se o doador, tanto se o doador for vivo como se o doador for um cadáver, certo? Tem que fazer essa tipagem para você ter certeza que não vai ter nenhuma rejeição direta ou indireta. Por exemplo, a gente pode falar, a gente já falou na aula, né, sobre a hipersensibilidade lá da mãe que gera um filho, a mãe que é RH negativa gera um filho RH positivo,
né, a gente também pode considerar o feto sendo um halo-enxerto, né, que não é rejeitado, né, apesar do feto ele portar, né, moléculas de MHC paternas e outros antígenos estranhos, ele não é rejeitado pelo corpo da mãe, né, mesmo na mãe que teve vários filhos do mesmo pai, não se observa qualquer sinal de rejeição. Né? Então, o feto ele é considerado um halo-enxerto, né? Ele é um ser que ele tem aqui células que não são idênticas às células da mãe, ele tem células com características do pai, e mesmo assim ele pode ter um tipo sanguíneo igual ao do pai, e mesmo assim ele não é rejeitado pela mãe. A gente viu que pode acontecer reações de hipersensibilidade, mas é uma reação alérgica, não é uma rejeição a esse feto, ok? Como é que faz a seleção de doadores? Avaliação clínica do doador, ausência de doenças crônicas, a tipagem HBO, né, do sangue e o MHC, e faz também a prova cruzada. Eu coloquei para vocês alguns fármacos que são usados como imunossupressores, só a título de informação, certo? Não vou cobrar fármacos na prova, ok? Então, a azatioprina, que é um análogo de purina, atua bloqueando a proliferação das células imunocompetentes através da inibição da síntese de ácidos nucleicos. Eu tenho uso de corticoides, né? Qualquer corticoide ele age como imunossupressor porque ele limita o crescimento de linfócitos, né? E estimula o crescimento de hemácias, né? Então ele inibe também migração, inibe o processo inflamatório. A gente pode usar a ciclosporina A, que é um dos mais utilizados, né? Que também vai inibir aí essa proliferação de células imunes, né? Só que ela tem uma chance de causar hepatotoxicidade de 25% e pode causar toxicidade renal. Deixa eu ver aqui. Inibe a proliferação de células T, já falei. Ok. A gente tem ainda o tacrolimus, que é produzida por Streptomyces tissucubaensis, né, que é um antibiótico não peptídeo com estrutura diferente do citocromo A, bloqueio da secreção de L2 por ligação a proteína diferente. Então ele tem uma forma de causar um não desenvolvimento dessa reação imunológica, inibindo aí principalmente a secreção de citocinas. A gente viu que citocina pode ser um dos tipos de ativação dessa rejeição. Aí a gente tem globulinas, antilinfocitárias, a gente tem anticorpos monoclonais do tipo CD3, que previnem a ativação e proliferação de linfócitos T. A gente tem linfócitos humanizados, que bloqueiam a liberação de interleucinas e de células do sistema imune. A gente tem as imunotoxinas, que também causam uma toxina que vai destruir células T. Aqui tem mais alguns exemplos que são agentes imunossupressores, certo? Já falando dos corticoides, da ciclosporina. Então, só mais alguns exemplos e era isso. A gente conclui a aula de transplantes aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, ok?